Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Vanessa e, juntamente com o professor Weber, daremos sequência ao conteúdo da apostila. Hoje falaremos sobre taxa de juros equivalentes. O que é taxa de juros equivalente? As taxas equivalentes irão produzir um mesmo montante que a outra operação, porém com períodos de capitalização diferente da taxa original. Então, os juros compostos é igual à taxa equivalente. Então, para a gente calcular essas taxas, a gente vai usar a seguinte fórmula: 1 mais L igual, abre parêntese, I mais 1, fecha parênteses, elevado a N. Onde que L representa a taxa de juros cumulativa, I corresponde à taxa de juros e N é o período de tempo. Vamos dar uma olhada em algum exemplo para vocês compreenderem. Se um investimento rende 3% ao ano, quanto renderá em 10 anos? Retirando os dados do exemplo, temos I igual 3% igual a 0,03 na sua forma decimal, né? Lembrando que a gente convertendo aqui facilita o nosso processo. Temos o período igual a 10 e precisamos saber qual que é a taxa equivalente, ou seja, a taxa de juros cumulativa. Então, vamos calcular pela seguinte forma: 1 mais L igual, abre parêntese, I mais 1, fecha parêntese, elevado a N. Substituindo os dados que nós temos o que? 1 mais L igual, abre parêntese, 0,03 mais 1, fecha parêntese, elevado a 10, que é o tempo. Dessa forma, a gente resolve entre parênteses aqui, obtemos o que? 1 mais L igual 1,03 elevado a 10. Aqui vocês podem usar uma calculadora científica. E obtemos o que? 1 mais L é igual a 1,3439. Dessa forma, vamos resolver a nossa equação. Aqui o 1 ele está sobrando, então a gente pode passar para o outro lado no seu sinal oposto, que é o que? Negativo. Então, L é igual a 1,3439 menos 1. Dessa forma, obtemos que L é igual a 0,3439. Aqui está na forma decimal. Como nós trabalhamos com taxa de juros, taxas, devemos converter para a forma percentual. Assim, nós temos que L é igual a 34,39%. Lembrando que é só multiplicar por 100. Portanto, o investimento renderá aproximadamente 34,39% em 10 anos. Taxa de juros, seja de juros compostos, de juros equivalentes ou proporcional, significa taxa de crescimento. Então, qualquer investimento, qualquer valor que está submetido a uma taxa de juros, ele vai ter um crescimento. E isso é interessante ficarmos atentos, até mesmo para o nosso conhecimento numa compra de loja, quando você compra algo parcelado, sempre tem às vezes alguns juros ou algum reajuste. Então, juros significa rendimento, crescimento, certo? Agora vamos resolver o exercício 41, que está na nossa apostila, e diz o seguinte: em uma cultura de bactérias, o número delas aumenta a taxa de 20% por minuto. Quanto crescerá esse número em 8 minutos? Eu esqueci de falar para vocês, mas quando a gente trabalha com taxa de equivalência, nós estamos trabalhando com um intervalo de tempo. Então, quando vocês forem resolver os exercícios, tem que ficar atento ao tempo e realizar as conversões necessárias, se caso for preciso. Nesse caso, nós estamos trabalhando com uma unidade de tempo, que é o minuto. Então, essa taxa está rendendo a 20% por minuto. E o montante desse tempo é 8 minutos. Então, se fosse horas, se fosse segundos, se fosse meses, anos, é bom vocês ficarem atentos a esse detalhe. Então, retirando os dados do exemplo, temos que 20% corresponde a 0,2 na sua forma decimal. Qual o período de tempo que essa taxa está sendo trabalhada? Então, essa taxa está sendo trabalhada
por minuto, né? E o total seria 8 minutos. A gente não sabe qual que é a taxa de equivalência nesse período de 8 minutos. Então, para descobrirmos, vamos fazer o quê? Substituir na fórmula. Então, substituindo na fórmula, nós temos o quê? Substituindo os valores que nós conhecemos, temos que 1 mais L é igual a, abre parênteses, 0,2 mais 1, fecha parênteses, elevado a 8. Dessa forma, obtemos que 1 mais L é igual a 1,2 elevado a 8. 1 mais L, efetuando esse cálculo na calculadora científica, é igual a 4,2998. Aqui a gente realiza a operação para resolver nossa equação, onde nós temos que L é igual a 4,2998 menos 1 é 3,2998. Dessa forma, obtemos que a taxa equivalente é 329,98%. Lembrando que aqui está na forma decimal, multiplicando por 100, obtemos que o investimento renderá aproximadamente 329,98% em 8 minutos. Assistam o próximo vídeo que terá a sequência dos exercícios. Obrigada!